funeral havia começado havia poucos minutos. O cheiro do incenso tentava esconder outro odor. Um cheiro doce, pesado e impossível de ignorar. Milhares de pessoas observavam em silêncio enquanto os sacerdotes rezavam diante do caixão do homem mais poderoso daquele reino. Então aconteceu. Um estalo seco ecoou pela catedral. Alguns acharam que era madeira cedendo. Outros pensaram que fosse um trovão distante. Mas não era nenhuma dessas coisas. O corpo do rei, escondido dentro do caixão, estava mudando rapidamente. Em poucos segundos, a cerimônia mais importante da monarquia transformou-se em um espetáculo de horror. Nobres recuaram. Guardas abandonaram seus postos. Sacerdotes interromperam as orações. O homem que governara milhares de vidas agora parecia incapaz de controlar o próprio cadáver. Séculos depois, esse episódio ainda divide historiadores entre fato e exagero. Mas uma coisa é certa. Naquele dia, ninguém presente esqueceu o cheiro, o silêncio e o pânico que tomaram conta do funeral. Imagine um soberano que não apenas governava, mas que moldou a própria estrutura de um país inteiro. Ele era um homem que não pedia permissão. Ele tomava. Sua vontade era a lei. Seu exército era a extensão de sua mão. E ele subjugou nobres que juraram nunca se curvar a ninguém. Sua influência era tão avassaladora que ele redesenhou fronteiras e impôs uma nova era de domínio. Ele foi temido tanto por aliados quanto por inimigos, sendo a figura mais imponente que o reino já vira. Mas o que acontece com uma lenda dessa magnitude quando a vida finalmente abandona o seu corpo? A jornada para o seu descanso final foi marcada por condições climáticas severas e uma logística de transporte desastrosa. O corpo precisou ser movido através de um território conturbado e sob um calor implacável que não perdoou a frágil condição dos restos mortais. As técnicas de conservação da época eram rudimentares, incapazes de lidar com o desgaste provocado pelo tempo e pelo trajeto prolongado. A decomposição, acelerada pelas altas temperaturas, começou a transformar o que deveria ser um tributo solene em uma bomba relógio biológica. Será que os encarregados daquele funeral tinham noção do desastre que transportavam? A catedral era um cenário de grandeza indescritível, com vitrais gigantescos e um silêncio absoluto que pesava no ar. A nobreza estava ali para prestar as últimas homenagens, mas o ambiente antes sereno foi invadido por uma presença fétida. O cheiro tornou-se a única coisa que importava naquele recinto. O incenso, usado para purificar o ar, parecia apenas intensificar a atmosfera sufocante. Todos tentavam manter a postura, mas o desconforto era visível. E o pior ainda não havia começado. A pressão acumulada atingiu o limite crítico. De repente, um som violento, como uma descarga de energia contida, ecoou pelos arcos da igreja, fazendo as velas oscilarem. Não foi apenas um barulho, foi a estrutura do corpo colapsando diante dos olhos dos súditos. O odor insuportável tomou o espaço instantaneamente, causando uma onda de choque que dispersou os nobres e sacerdotes. A reação foi imediata. O pânico tomou conta da cerimônia, que se transformou em uma correria desesperada para fora do local. Aqueles que deveriam proteger o caixão fugiram, deixando o soberano sozinho, entregue a um destino que nenhum poder humano poderia evitar. Histórias como essa mostram um lado da Idade Média que quase nunca aparece nos livros escolares. Se você gosta de descobrir esses episódios esquecidos da história, continue conosco, porque os próximos documentos revelam acontecimentos ainda mais impressionantes. O que ocorreu naquele dia não foi milagre ou maldição, mas uma reação física implacável. A decomposição cria gases como metano e sulfeto de hidrogênio. Quando esses gases ficam retidos em um caixão hermeticamente fechado, a pressão aumenta até que o recipiente ou os tecidos cedam de forma explosiva. É um fenômeno que ocorre quando o corpo não é tratado corretamente ou quando as circunstâncias externas de calor extremo aceleram a falência biológica. É a ciência, desprovida de qualquer compaixão, demonstrando que até o mais poderoso dos homens é composto pela mesma matéria que se desfaz. O impacto daquele evento foi sísmico.
Rumores de que a terra rejeitava o corpo ou que Deus estava punindo sua tirania se espalharam por toda a Europa. A imagem do soberano intocável foi substituída pela imagem de um homem comum, submetido a uma humilhação física sem precedentes. O reino entrou em um choque profundo, não apenas pela perda de seu líder, mas pelo terror supersticioso de ver a morte desmascarar a mortalidade de forma tão violenta. Como o povo poderia continuar seguindo um legado que terminou em tal ignomínia? Esse monarca era Guilherme, o Conquistador, aquele que cruzou o mar para tomar o trono da Inglaterra e mudar o destino da história europeia para sempre. Ele, que passou décadas vencendo batalhas e fortificando castelos, acabou perdendo a dignidade em sua própria cerimônia fúnebre. O episódio ilustra o contraste brutal entre a glória de um conquistador e a fragilidade do corpo humano, revelando como até a figura mais temida de sua época não conseguiu escapar da última e mais inevitável das derrotas. Durante toda a vida, ele foi temido por reis, papas e exércitos, mas diante da morte, nem mesmo a coroa conseguiu impedir que seu corpo seguisse as leis da natureza. O homem que controlou um reino inteiro perdeu a única batalha impossível de vencer, a contra o tempo.